procuro se aproximar mais, e elas vão se limpando, e Deus vai tocando, vai derramando da sua graça, da sua misericórdia, e você vai vencendo, você vai sendo vitorioso. Mas quando você se distancia de Deus, você começa a pecar e continua, e parece que está comendo é doce, meus irmãos. É um perigo, porque saiba que não é diferente. Pessoas que morrem sem Deus, quando elas acordarem, elas também vão acordar sem Deus. Se a pessoa morre distante de Deus, quando ela acordar no dia da ressurreição, ela vai estar bem distante de Deus também, diretamente para o lugar aonde ela não deveria ir e não queria que fosse. Mas a decisão é aqui, enquanto nós estamos vivos. Porém, por isso devemos a cada dia, meus irmãos, fazer como está escrito na palavra de Deus. Se aproxime-se de Deus, aproxime-se de Deus, e Deus se aproxima de você. É o que diz a Bíblia. Se você se distanciar de Deus, Deus também se distancia de você, porque Ele vela para cumprir com a sua palavra, e Ele deixou escrito: eu honro aqueles que me honram. Oh, glória a Deus. Então está escrito: aqueles que se envergonharem de mim lá na terra, eu também se envergonharei dele lá no céu. Então a coisa é justa, meus irmãos. Deus não tem essa história de Deus é bonzinho e nem Deus é mau. Deus é simplesmente justo, Ele faz justiça. Então Efésios capítulo 1 versículo 6 diz: para louvor e glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente, amados do Senhor. Então a graça do Senhor sobre a nossa vida foi gratuitamente, por amor. Nós estávamos longe, separado de Deus, no lamaçal de pecado, e Jesus já nos amou, já derramou da sua graça sobre as nossas vidas. Em Efésios capítulo 1 versículo 7 ele continua: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, da sua misericórdia. Então os nossos pecados são todos lavados, são retirados do nosso corpo, da nossa mente, do nosso mundo, meu espiritual, da nossa vida. Está tudo limpo perante Deus, mas não é pelos nossos méritos, não é porque nós somos merecedores, é pela misericórdia de Deus, é pela graça, pelo seu amor, como está escrito aqui em Efésios capítulo 1 e versículo 7 que eu li. Em João 10:26 também está escrito: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então nós vamos continuar pregando. Vai ter pessoas que vão ouvir e vai crer, mas vai ter pessoas também que vão ouvir e vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Não vão dar nem a mínima, não vão dar a mínima para ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque não são ovelhas do aprisco do Senhor. Então nós não devemos se preocupar com estas pessoas, apenas nós devemos continuar pregando a palavra de Deus, fazendo a nossa parte, para se cumprir o que está escrito em João capítulo 10 e versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, diz o Senhor Deus. Aleluia. João 10, 27. Então você é essa pessoa que Deus conhece, você é esta pessoa que escuta a palavra de Deus, você é esta pessoa que tem o temor de Deus, você é esta pessoa que quando ouve a voz de Deus, você tem temor, você obedece, você é obediente à palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que você deve ser um crente fiel, você logo se corrige e passa a ser um fiel na palavra de Deus, passa a ser um cumpridor da palavra de Deus, para que assim você venha agradar a Deus e desagradar o Satanás, meus irmãos, porque você não pode agradar a dois senhores, diz a palavra do Senhor. Ou você desagrada um e desagrada outro, ou você faz o contrário. Então a pergunta é: você está agradando quem, meu irmão? Aleluia, Deus. Não responda, apenas faça um pensamento, uma introspectiva entre você mesmo, e veja as suas ações, as suas atitudes, se elas estão favorecendo a Deus ou ao nosso adversário. Estamos finalizando.
Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seus filhos, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós agora passamos a fazer parte da família de Deus. Então, nós temos um irmão primogênito, que é Jesus. Então Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão mais velho, o nosso primogênito. Então nós agora fazemos parte do corpo de Cristo, aonde Ele é a cabeça desse corpo, meus irmãos. E nós fomos, segundo essa palavra, predestinados, né? Ele nos escolheu, Ele olhou nos altos céus e Ele escolheu a mim, escolheu a você. Você até diz assim, foi eu que aceitei a Jesus, foi eu que escolhi. Mas segundo esta palavra, está dizendo que antes da fundação do mundo, Ele já te predestinou, Ele já te escolheu. Agora cabia a você dizer sim para a escolha dele ou não. Você tem esse direito de dizer sim ou não. Ele te escolhe, né? Ele está te escolhendo, mas você pode dizer sim ou não para Ele, né? Então nós devemos se comportar da mesma maneira. Nós não estamos aqui para ser escolhido por ninguém. Nós estamos aqui para escolher pessoas de bem, pessoas que venham a contribuir com o nosso propósito, pessoas que queiram também fazer a obra de Deus, pessoas que estejam decididas juntos, de mão dada, fazer a obra de Deus. Não são elas que escolhem nós, somos nós que escolhemos estas pessoas. É você que escolhe as suas amizades. Saiba que de 4 pessoas que você anda com elas, você vai se tornar a 5ª. Então escolha bem as suas amizades. Se você tiver amizade com 4 pessoas que são de má índole, pode ter certeza, daqui a uns 6 meses, esta 5ª pessoa também passa a ser uma pessoa de má índole, né? Passa a fazer igual as 4 amigas ou amigos estão fazendo. E do contrário, funciona do mesmo jeito. Se você andar com homens e mulheres que se dedicam à obra de Deus, que gostam de estar orando, que gostam de estar falando sobre o reino de Deus, sobre a obra de Deus, sobre as coisas de Deus, daqui a 4, 5, 6 meses, você também se torna uma mulher de Deus, uma mulher de oração, um homem de Deus, um homem de oração, um homem pregador da palavra de Deus, uma missionária. Então escolha as amizades, escolha com quem você quer andar, escolha a quem você quer ouvir, pois isso vai fazer muita diferença na tua vida, meus irmãos. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui eu finalizo, meus irmãos, dizendo e lembrando para você que você tem um propósito de vida. Aleluia, Deus. Você tem um propósito dado por Deus. Então, se você ainda não sabe qual é o seu propósito, não perca tempo, não passe por esse mundo que nem muitas pessoas passam sem saber qual o propósito delas. Tem pessoas que não sabem nem quem é, não sabem de onde veio e nem sabem para onde vai. Então nós que somos filhos de Deus devemos ser pessoas diferentes. A diferença nossa para aqueles que não têm ainda o conhecimento e nem aceitaram a Jesus como Salvador, meus irmãos, é que nós temos a resposta para essas 3 perguntas. Nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui, e nós sabemos para onde nós vamos depois daqui. Então, essas 3 respostas, essas 3 perguntas, a maioria das pessoas não sabem. Se você perguntar para um PhD, seja qual for a formatura dele, seja um médico, seja um advogado, se ele ainda não for um crente em Cristo Jesus, e você perguntar quem é ele, da onde ele veio, para onde ele vai,
ele não tem essas respostas, ele não tem convicção dessas respostas. Ele vai falar qualquer outra coisa, mas ele não vai falar a resposta que nós temos, a resposta certa, a resposta que dá segurança, a resposta que dá certeza, a resposta que está na palavra de Deus. Pois nós somos do céu, nós estamos aqui com uma missão, com um propósito de pregar a palavra de Deus, de sermos instrumento de bênção na mão de Deus. Vejam o que Deus disse para Abraão, o nosso pai na fé, lá em Gênesis capítulo 12. Ele disse: Abraão, tu vais ser pai de uma grande multidão, e seja você uma bênção.